Gente, nesse vídeo aqui eu gostaria de trazer o relato de uma constelação que era sobre relacionamento com a mãe. A primeira coisa que eu perguntei para essa moça era o que acontecia na relação delas, né? Na relação dela com a mãe dela. Imediatamente ela me disse que a relação era um pouco conturbada, que muitas vezes elas se desentendiam, que elas brigavam. E veja bem, gente, tudo isso que ela está trazendo aqui é secundário. Por quê? Novamente eu venho dizer aqui para vocês, a relação com a mãe é muito idealizada. Às vezes você guarda a ilusão de que vocês precisam ter um relacionamento excelente e de que as coisas têm que ser às mil maravilhas sempre. Isso é a visão infantil, isso é a criança querendo com que a mãe corresponda às expectativas dela. E muitas vezes, gente, dentro de um núcleo familiar, a coisa mais certa a se fazer é se afastar da família de origem. Por quê? Porque às vezes essa família ela tem problemas emocionais tão fortes que você se expor muito a esse convívio vai acabar te intoxicando também. Então, muitas vezes a distância nessa convivência é a coisa mais certa a se fazer. Isso não quer dizer que ela não respeite a mãe, isso quer dizer que ela se respeita o suficiente para entender que agora ela precisa cuidar da vida dela. Enquanto você permanece preso na fantasia de que você pode salvar os seus pais dos problemas emocionais deles, você não dá conta da sua própria vida. Por quê? Porque os papéis estão invertidos e você está carregando uma carga maior do que aquela que você pode suportar. É por isso que a vida fica tão pesada. Bom, então vamos lá. Aí eu fiz mais perguntas para ela, perguntei como é que era a relação do pai dela com a mãe dela, né? Como é que era o relacionamento deles. Ela falou que nunca foi bom, que o pai dela era caminhoneiro, então ele viajava muito, ele traía muito a mãe. E ainda ela deixou escapar a informação que dizia o seguinte, gente, que a mãe dela muitas vezes dizia que ela só mantinha o relacionamento por conta dos filhos. Então imagina o fardo que esses filhos têm que carregar, sabendo que a mãe é infeliz dentro da relação por causa deles. E aí o que ela me contou logo em seguida? Que eles sempre ficaram do lado do pai. E por que isso acontece muitas vezes, gente? Porque ninguém suporta a vítima, quem se faz de vítima. Porque a vítima suga, a vítima, ela quer que você dê conta dos problemas dela. E aí aqueles filhos, eles queriam simplesmente fugir daquilo ali, né? Ela me disse também o seguinte, eu não moro mais com a minha mãe, mas sempre que a gente se encontra, rola esses atritos. Eu falei, tudo bem, então vamos ver o que tá acontecendo. Gente, como eu já disse aqui para vocês, as constelações que eu faço, elas são veladas. Eu não revelo os personagens a princípio, porque eu preciso observar qual que é o movimento daquele sistema, tá? Então eu pedi para ela escolher um personagem para representar o número 1, que era ela, mas ela não sabia. Daí ela pediu para posicionar bem no meio, aqui no centro. E depois eu pedi para ela escolher um personagem para representar o número 2, que era a mãe. E ela colocou bem aqui na frente dela, como se fosse um confronto, assim. Como se as duas estivessem uma de frente para a outra, assim, se olhando. E aí eu perguntei, o que se passa aqui no número 1? O que ele sente em relação ao número 2? Ela falou assim, o número 1 se sente maior do que o número 2. Eu disse, ok. Aí eu perguntei, como é que o número 2 está se sentindo aqui? Daí ela falou, o número 2 está se sentindo abandonado. E foi aí que eu perguntei para ela, escuta, o que aconteceu quando você saiu de casa? Daí, quando eu fiz essa pergunta, gente, já começou o queixinho aqui a tremer e já veio aquela emoção forte, assim, ela ficava tentando segurar aquilo. E ela me disse o seguinte, olha, eu não gosto de falar sobre essa história porque foi algo muito difícil. Eu saí de casa, assim, praticamente fugida, minha mãe não sabia. Eu disse pra ela que eu ia sair, simplesmente eu nunca mais voltei. Ela disse que naquele momento ela estava grávida, então ela acabou realmente saindo meio que fugida. E ela falou que ela achava na cabeça dela que quando ela estivesse na casa dela ia estar tudo certo ali. E aí o que aconteceu, gente? Onde essa alma ficou presa? Ficou presa nessa culpa de sair fugida de casa. E por que ela carregava uma culpa tão grande, gente? Justamente porque por muito tempo a criança dela quis compensar essa mãe
por todas as faltas daquele marido e principalmente as faltas que essa mãe sentia dos pais dela. Porque antes de começar essa constelação, eu perguntei um pouco sobre os avós, principalmente os avós maternos, né? Já que ela queria trazer a relação com a mãe para esse campo. Daí ela me disse o seguinte: o meu avô, ele era alcoólatra, muitas vezes ele batia na minha mãe. Então, essa mãe, ela viveu num contexto muito difícil, em que ela se sentiu abandonada emocionalmente pelo pai e também por conta dessas agressões, muitas vezes ela se sentia abandonada pela mãe. E o que ela replicava na sua vida? O abandono daquele marido, que não estava disponível emocionalmente dentro da relação, que não estava completamente comprometido com a relação deles. Foi aí que a gente chegou nesse cenário, chegou realmente na emoção raiz, gente, no ápice, ali onde estava o movimento da alma dela. E a gente foi fazer as frases, então a gente entrou no campo aqui dessa mãe, e eu perguntei como é que essa pessoa está se sentindo aqui, como é que o número 2 está se sentindo. Ela falou, parece que tem algo entalado aqui e ela não quer falar, quer segurar isso, mas quando ela começar a falar, ela vai falar um monte. Foi isso que ela me disse. Daí eu falei assim, ok, então vamos dar voz a essa alma. E eu comecei dizendo o seguinte, você vai dizer assim pro número 1, filha, eu sinto muito por isso. O que aconteceu foi que eu me senti abandonada a vida toda. Eu me senti abandonada primeiro pelo meu pai, depois pela minha mãe, eu me senti abandonada pelo meu marido e depois você veio me mostrar isso. E quando ela falou isso, gente, daí o choro veio. Por quê? O que está acontecendo aqui? Essa mãe, ela tinha uma falta muito grande, um vazio emocional muito grande. E ela, enquanto filha, passou a vida toda tentando preencher esse espaço, tentando se responsabilizar por essas questões emocionais da mãe. E ao mesmo tempo, ela guardava muita raiva dessa relação. Por que que isso acontece? Porque ela não está dentro do papel dela, ela está assumindo uma responsabilidade pela mãe que é impossível que ela dê conta. Bert Hellinger já diz, nenhum filho é capaz de preencher a necessidade emocional do pai ou da mãe. Ela nunca vai poder ocupar esse espaço de pessoa que está sempre com a mãe, de pessoa que está disponível para a mãe o tempo todo. Porque o movimento que ela queria e que estava sufocado dentro dela era ir para a vida. Mas ela estava completamente presa nessa função que ela assumiu para a vida dela, de compensar essa mãe por tudo que ela não teve. E ela não deu conta. Então ela precisou lidar com esse sentimento de impotência, de não poder corresponder a essas expectativas da mãe. E aí a gente foi conversar com essa mãe e falou, olha mãe, eu sinto muito, eu não queria que tivesse sido assim. Eu me senti muito culpada, mas eu preciso ir para minha vida, eu preciso cuidar daquilo que é meu. Eu não sou a sua mãe, eu não posso ocupar esse lugar. Ele é muito pesado para mim, eu não dou conta. Porque eu sou muito pequena para isso, mãe. E ela foi falando as frases e foi liberando todas aquelas emoções, né? Até chegar àquela sensação de alívio. Eu falei, ok, então vamos fazer um exercício aqui. Vamos voltar lá naquela cena, lá naquele momento em que você teve que sair de casa, que não foi da forma como deveria ser. E vamos resgatar o respeito para esse momento. E daí eu pedi para ela fechar os olhos, para imaginar a mãe dela. E ela foi conversar com essa mãe, falar assim, mãe, eu preciso ir agora. Eu vim aqui me despedir de você, agora completamente. Eu tô deixando com você tudo aquilo que é seu. Eu tô te entregando as suas responsabilidades. E nesse momento eu vou voltando agora pro meu lugar, o meu lugar de filha. E como filha, mãe, eu vou cuidar do presente que você me deu, que é a vida que eu tenho. Agora ela é minha responsabilidade. Por isso eu me despeço de você, mãe, porque você já me deu o suficiente. E agora eu vou cuidar do que é meu. Aí eu perguntei para ela o que ela estava visualizando internamente. Daí ela falou assim, eu vejo que agora minha mãe tá sorrindo. Olha que bonito, gente. Então é preciso voltar lá nesse passado, resgatar esse pedaço de si, para que você possa ir inteiro para a vida. Tá certo, gente? Eu espero que esse vídeo tenha contribuído. A constelação dela se desenrolou
Por outros caminhos eu fiz ela chegar até o momento presente da família atual que ela tem, mas isso não vem ao caso agora, porque o que eu quis trazer para vocês aqui era justamente essa relação com a mãe e o papel que ela estava tentando preencher na vida dela. Então eu espero que tenha contribuído. Um grande beijo